Chegamos ao bloco final do segundo grande debate da TV Record com os candidatos ao governo de Mato Grosso, também transmitido pelo portal gazetadigital.com.br e também pela rádio CBN Cuiabá. Vale lembrar que o candidato José Marcondes Muvuca, do PHS, foi consultado a presença dele aqui nesse debate e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, ele não poderia comparecer devido ao indeferimento do registro da candidatura dele. Mais uma vez, com isenção absoluta, o Grupo Gazeta de Comunicação reforça sua posição de líder na divulgação e valorização das coisas da nossa terra e sua tradição na cobertura de pleitos eleitorais. Reafirmamos dessa forma o nosso compromisso com a democracia e com a imparcialidade em defesa da cidadania, permitindo que o eleitor, a eleitora, conheça o perfil, a conduta e as propostas dos candidatos. Neste quarto e último bloco do segundo grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, cada candidato fará uma pergunta para um oponente com livre escolha. A pergunta poderá ser feita em no máximo 45 segundos, com 1,5 minutos para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 1 minuto para uma nova resposta. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Após a rodada das perguntas, cada candidato terá 1 minuto para sua despedida. E conforme o sorteio, quem começa perguntando é o candidato José Roberto do PSOL. Candidato, o senhor escolhe quem para responder a sua pergunta? Pedro Táxi. Por favor. Nossa candidatura tem como principal proposta para a cultura a ampliação do orçamento do Estado em cultura para no mínimo 1,5% da receita tributária e a implantação efetiva do Plano Estadual de Cultura. Quais são suas propostas para melhorar a cultura no nosso Estado? Muito obrigado por essa pergunta. Eu tenho um compromisso com a cultura do nosso Estado. Não só as artes, que cultura não é sinônimo de arte. Nós faremos a Arena da Cavalhada lá em Poconé. Nós construiremos a arena para o Congódromo em Vila Bela da Santíssima Trindade. E nós cumpriremos a Constituição Estadual no tocante a 1,5% do orçamento para a cultura. Nós democratizaremos o Conselho Estadual de Cultura. Nós vamos criar setores no Conselho Estadual de Cultura para que eles não possam ser dominados por alguns que querem levar o dinheiro que pertence a todos nós. Nós investiremos muito no audiovisual, no cinema, no rap, em todas as formas de manifestação cultural. E eu quero garantir ao cidadão mato-grossense, quero garantir a você que me ouve, que na Secretaria de Cultura, diversamente do que ocorre agora, alguns não serão privilegiados. Nós teremos a democratização. Aliás, a última operação da Polícia Civil na Secretaria de Cultura demonstrou justamente isso. Ali também a corrupção se faz presente. O maior mal da sociedade brasileira e mato-grossense é a corrupção em todas as áreas. Investir na cultura junto às escolas, fazer com que as manifestações culturais também se façam presente nas escolas, democratizar o Conselho Estadual de Cultura. Candidato Zé Roberto, satisfeito com a resposta? Não. O nosso questionamento é no sentido de ampliar os recursos que hoje são aplicados em cultura. Sabemos que se aplica mínimos, aplica 0, alguma coisa em termos de cultura no Estado. Temos que fazer essa ampliação porque entendemos que através das artes culturais é que o homem ele consegue romper barreiras, ele consegue sair da mesmice que afeta o seu dia a dia e quebra laços que os prende. Temos que fazer investimento em cultura para unir também o povo. Candidato, tréplica de Pedro Táxi. Sim. A proposta que o candidato do PSOL está a dizer é a PEC 150, que faremos cumprir 1,5% dos valores do orçamento para a cultura, 1,5%. E nós temos que fazer com que as manifestações culturais, além do embelezamento da arte, possam também ter a sua vocação econômica. Precisamos fazer com que a cultura do nosso Estado, que aliás não foi valorizada na Copa do Mundo pela atual administração, os 2 bilhões de pessoas que assistiram à Copa do Mundo e aqueles que aqui vieram não conheceram as nossas potencialidades culturais. Apesar de ser uma Copa do Pantanal, nada foi demonstrado a estas pessoas, a estes turistas que aqui vieram, porque a Secretaria de Cultura do nosso Estado não foi administrada de forma decente e de forma competente.
Seguindo a ordem do sorteio, quem faz perguntas agora é o candidato Lúdio Cabral, do PT. Quem que o senhor escolhe para responder a sua questão? Bom, eu escolho a candidata Janete. Por favor. Candidata Janete, um dos mais importantes programas do governo da nossa presidenta Dilma, que deu continuidade ao governo do presidente Lula e avançou no sentido da criação do Brasil sem miséria. A ONU agora declarou que o Brasil foi um dos países mais importantes do mundo no combate à fome. Eu queria que a senhora me falasse de que forma articular o Sistema Único de Assistência Social, o trabalho do CRAS, o trabalho do CREAS, as políticas de transferência de renda, em especial Bolsa Família. Bom, a política de ação social, ela flui, é uma das políticas que mais tem tido êxito, porque é muito coordenada, as pessoas estão realmente sendo assistidas. Quando se fala num programa Bolsa Família, se a pessoa deixar de ir o aluno deixar de ir para a escola, automaticamente é retirado dessa incentivo que a família recebe. Eu acredito que há necessidade urgente de fazer a questão da panela cheia. Infelizmente, ela não é levada ao pé da letra, porque é uma ajuda ínfima que está dando. Nós precisamos urgentemente cuidar das nossas famílias. E de que forma isso dá? Através da ação social. A princípio, nós precisamos investir nas unidades dos CRAS, dos CREAS, porque em grande parte, que é onde elas existem, elas estão deterioradas, está faltando um atendimento uníssono no receber. Nós precisamos fortalecer os conselhos tutelares também, que são parceiros, e nós precisamos de uma política pública efetiva. Eu, quando estive frente à Sala da Mulher, eu pude desenvolver as maiores campanhas de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, de enfrentamento às políticas desculpa. Pode concluir seu pensamento, candidato. 15 segundos. É de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, e tudo é um conjunto que precisa ser cuidado com atenção especial na ação social. Candidato Lúdio, satisfeito com a resposta? Bom, nós temos um pouco mais de 180 mil famílias no nosso estado beneficiárias do programa Bolsa Família. Isso injeta por ano na economia, especialmente no pequeno comércio, mais de 300 milhões de reais ano. Qual é a tarefa do Estado para essa parcela da população? Por meio da política de assistência social e articulado à educação, oferecer a oportunidade de qualificação profissional, Pronatec, a educação formal, o trabalho cotidiano no CRAS, que precisa ser incentivado pelo Estado, para dar as condições dessas famílias ampliarem as oportunidades de renda e de sustento. Tempo, candidato. Tréplica de Janete Riva. E quando eu idealizei esse programa do Bolsa Família Estadual, justamente vem ao encontro de organizar naquele meio, naquele recanto em que ela vive, vai fomentar a padaria, o açougue, o mercado, a renda vai ser distribuída naquele bairro. Então nós vamos dividir as riquezas e as famílias terão na capacitação a forma de poder sair dessa dependência. Seguindo a ordem do debate, agora quem faz pergunta é o candidato Pedro Táxi. Candidato, o senhor escolhe quem para responder a sua questão? O candidato do PT e do governo atual. Por favor. O senhor reconheceu que é candidato da atual administração do governador Simval Barbosa. Suas contas em 2010 foram reprovadas por erros insanáveis, ilicitudes insanáveis. Está escrito na decisão da juíza aqui. Quantos secretários do governo Simval Barbosa estão licenciados para trabalhar na sua campanha? E quanto custou o valor que o senhor pagou nesta campanha para produtora e por marqueteiro? E se o senhor recebeu o dinheiro do Diretório Nacional do PT para esta eleição? Porque o Era Imagem doou para a candidata Dilma e outros bilionários que ganharam dinheiro licitamente doaram. O senhor é candidato do Carlos Bezerra e da Teté Bezerra. O senhor é a novidade? Candidato, o senhor precisa parar de só fazer discurso. Prega a transparência, mas não quis abrir o seu sigilo bancário fiscal. Hoje eu estive em frente ao cartório para entregar ao senhor uma procuração específica para que o senhor abra todas as minhas contas bancárias, todos os meus dados fiscais, porque o seu coordenador de campanha, desesperado, foi à Receita atrás desses dados. O senhor fugiu, o senhor não teve coragem de comparecer lá para receber a minha procuração e não tem coragem para abrir o seu sigilo bancário fiscal. Há suspeitas sobre andamento da Operação Ararat e envolvimento de nomes que disputam essa eleição, e a transparência a partir da abertura do sigilo fiscal seria fundamental para isso. Quem é financiado por bilionário nessa campanha é o senhor. Eu tenho o apoio do governador Simval Barbosa, mas eu tenho compromisso
com um governo novo, para inaugurar um ciclo novo. Eu fui escolhido candidato a governador por essa razão, porque eu não sou patrocinado por bilionário, eu não sou de família tradicional, eu não domino máquina partidária. O que eu construí ao longo da minha trajetória foi convivência com a população mais simples. Todo o meu caminho na política se deu dessa forma. Eu sou ficha limpa, eu nunca fui investigado em nenhum tipo de operação policial. Não há qualquer processo contra mim em qualquer instância, não há qualquer suspeita contra mim. E o meu governo será um governo novo de compromisso com os que precisam mais e não um governo amando tempo, candidato Lúcio. Candidato, está satisfeito com a resposta? Não estou. É governo novo, mas apoiado pelo Bezerra. A vice dele é a esposa do Bezerra, que vai dominar o governo. É governo novo, mas ele não respondeu quantos secretários do Silval Barbosa estão com ele. Eu quero dizer ao senhor, candidato do PT, quero dizer ao cidadão mato-grossense, o Paulo Maluf, quando ele fala igualzinho o candidato do PT aqui. As suas contas bancárias, 3 contas bancárias, eu quero lhe entregar à procuração para investigar qualquer conta minha e da minha família no Brasil todo. O senhor faz um circo a respeito disso. Tempo, candidato Táxi, tréplica de Lúcio Cabral. Candidato, a procuração está aqui. Eu quero que o senhor tenha coragem de recebê-la das minhas mãos a hora que nós terminarmos o debate. Quero dizer ao senhor, com muita clareza, que quem esconde apoio é o senhor. O senhor é apoiado pelo Júlio Campos, que inclusive é amigo pessoal do Paulo Maluf. Ele talvez fale mais sobre o Paulo Maluf. O senhor esconde o apoio do Francisco Galindo, que privatizou a água de Cuiabá, e a população hoje sofre com os serviços precários da CAB. A maior reclamação no PROCON é contra ela. O senhor é apoiado pelo Wilson Santos. O senhor é apoiado pelo Mauro Mendes, que prometeu um pronto-socorro novo, conseguiu piorar a saúde, e agora o senhor vem de novo com essa conversa fiada de prometer o tal do novo pronto-socorro. O senhor é apoiado por Luiz Antônio Pagô, a quem o senhor chamou de mafioso no escândalo do DENIT. Então, não, o senhor é apoiado pela família Campos, o senhor é apoiado pela turma do PSDB, por Antero Paes de Barro. Então, o senhor é quem tem vínculo com o passado, é quem tem vínculo com personagens históricos ligados a escândalo de corrupção, e não eu. Eu tenho o compromisso de realizar um governo novo. Tempo, candidato Lúcio, seu tempo terminou. Seguindo o debate, quem faz perguntas é a candidata Janete Riva, do PSD. Quem só escolhe para responder sua pergunta? Candidato José Roberto, o Mato Grosso não tem um ambiente atrativo para as empresas. É como consequência sede de poucas empresas de grande porte que não recebem um grande fluxo de médias e pequenas empresas. O que o senhor pensa sobre fazer para atrair essas empresas? A atração de empresas é uma necessidade que do Estado de Mato Grosso tem que fazer urgentemente. Nós temos que buscar política que possa atrair esses grandes empreendimentos. E a sua forma de atração dessas empresas é através dos chamados incentivos fiscais. Porque há uma concorrência desleal com os demais estados. Se você não concede incentivos fiscais, esses grandes empreendimentos eles não virão para o estado. O que há de se questionar em termos de incentivos fiscais são a chamada contrapartida que essas empresas trazem. Você concede um incentivo fiscal, essa empresa tem que trazer benefício para o Estado, através de emprego, produzir riqueza aqui para que possa ser distribuída à nossa população. Agora, o que se tem feito no nosso Estado aqui é essa concessão de incentivos fiscais sem o devido acompanhamento. O Tribunal de Contas já aponta em seus relatórios que não há um controle por parte do Estado desses incentivos fiscais concedidos para a empresa. Logo, se não há controle, são repassados incentivos ali, quando isso não se controla, inclusive para o comércio. Nós temos que fazer incentivos na área de produção e acompanhar esses incentivos, fazer um acompanhamento rígido desses incentivos fiscais concedidos. Candidata Janete, satisfeita com a resposta? Na ideia de transformar MT na capital do turismo e agronegócio e serviços, nós vamos difundir o potencial de Mato Grosso pelo país afora. Vamos investir em Mato Grosso, criar uma agência uma agência de promoção, que possa ir atraindo essas empresas a nível nacional e internacional, para que venham sentir a legalidade do Estado de Mato Grosso e o que ele tem a oferecer para essas grandes empresas. Tréplica de José Roberto. É uma necessidade, como já frisado aqui, há uma necessidade de fazer essa implantação. Tem que se buscar essas empresas, tem que se procurar, de uma certa forma aqui, fazer assim, oferecendo condições
que possa atrair essas empresas para os nossos potenciais. Nós temos potencial energético, nós temos aqui um clima ótimo, nós temos aqui muitas coisas que possam ser exploradas, nós temos uma quantidade muito grande de matéria-prima, então nós temos aqui condições para que possa estar atraindo essas empresas. E falta questões políticas, nós temos que fazer essas negociações, temos que articular política para que possa desenvolver essa questão aqui industrial no nosso estado, para que não possamos ficar refém apenas de um setor que vem ditando a forma como o governo tem que se proceder. Agora as considerações finais dos candidatos a governador. Cada um terá 1 minuto para suas despedidas. Pela ordem de sorteio, quem começa a se despedir é a candidata Janete Riva, do PSD. Candidata, obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Boa noite. Boa noite, obrigado à Rede Record, obrigado a você, eleitor, pelo carinho de ter recebido nossas propostas. Eu preciso do seu voto para cuidar de mais saúde, para cuidar de mais educação, para que eu possa implantar o programa Bolsa Escola Mato Grossense, para que eu possa implantar em cada uma das 740 unidades de escolas estaduais um laboratório de informática. Nós precisamos que você, mulher, se veja em minha candidatura a sua representatividade. Preciso do seu voto. No dia 5, vote Janete 55. Agora as considerações finais do candidato Pedro Tax, do PDT. Candidato, obrigado pela sua presença e boa noite. Eu agradeço a oportunidade e eu quero falar com você, cidadão eleitor. Eu amo este estado. Saí de Cuiabá, de Mato Grosso, 4 vezes para trabalhar, para estudar e voltei, porque eu não consigo viver fora deste estado. Eu quero que os meus sonhos, que as minhas esperanças sejam as suas esperanças e os seus sonhos. Eu desejo um estado que seja mais justo, em que nenhum mato-grossense ficará para trás. Nós temos 260 mil analfabetos. Temos que acabar com o analfabetismo no nosso estado. Nós temos aqui leprosos. Temos que dar uma saúde para trazer dignidade ao cidadão. Nós temos um estado com índices de violências absurdos. Precisamos pregar a justiça tributária no nosso estado. Precisamos de uma sociedade menos violenta. Eu preciso do seu voto. Eu não represento a atual administração, diversamente de outros candidatos. Eu quero pedir o seu voto, o voto de sua família, para que eu possa ser governador. Se for pela vontade de Deus, eu serei o próximo governador do nosso estado. Muito obrigado pela oportunidade. Agora as considerações finais do candidato José Roberto Cavalcante, do PSOL. Candidato, obrigado pela sua presença e boa noite. Muito obrigado. Agradecendo aqui a Rede Record Mato Grosso pelo espaço democrático concedido a todas as nossas candidaturas, aos candidatos, para que possa aqui estar fazendo o debate das suas propostas. Acredito que é de bastante valia esse espaço. Agradecendo também a você, eleitor, que tem nos acompanhado, tem estado atento àquilo que foi debatido aqui nessa noite, pedindo para que você nos dê o seu voto, que some conosco nessa luta, porque sabemos que essas medidas só acontecerão da sua participação junto ao governo. Temos que participar, fazer a ampliação desse espaço aí democrático, para que o cidadão possa participar das medidas governamentais. Tem que estar ali atento, cobrando dos seus governantes e pedindo o voto para todos os nossos candidatos, ao candidato ao governo aqui do PSOL, 50, José Roberto, e o nosso candidato ao deputado federal, estadual, os deputados estaduais e o nosso candidato ao Senado. Agora as considerações finais do candidato Lúdio Cabral, do PT. Candidato, obrigado pela sua presença e boa noite. Bom, boa noite, Antônio Carlos, boa noite aos candidatos, boa noite à população que nos acompanhou. Eu quero, para finalizar, dizer que eu estou muito feliz, mas muito animado com o que está acontecendo ao longo das últimas semanas na campanha, com o nosso crescimento na opinião do povo, por onde eu tenho andado, por todos os municípios do interior, aqui em Cuiabá, na Várzea Grande, lá em Cotriguaçu, lá em Alto Taquari, em todas as regiões, em Confresa, Vila Rica, Cáceres, Jauru. Nós estamos crescendo, a eleição vai para o segundo turno, e aí no segundo turno nós teremos a oportunidade de fazer o debate frente a frente, olho no olho, para comparar de verdade quem tem o melhor projeto para o nosso estado, quem está atrelado ao interesse de uma minoria e quem quer governar para todos. Se Deus quiser, nós teremos o segundo turno e no segundo turno vamos fazer o debate
franco, debate frente a frente para definir quem tem o melhor projeto para o nosso Estado. Chegamos assim ao final do nosso encontro de hoje. A TV Record Cuiabá agradece a sua audiência e a presença dos candidatos aqui a governador e encerra o seu segundo grande debate, na certeza de que ajudamos a você a pensar, avaliar, julgar e decidir o voto de maneira consciente. A você uma boa noite, continue no canal 10, o voto é na Record.